vídeo aqui, ele tá acelerado, tá bom? E ele tá sem áudio, mas só pra gente mostrar as partes da Santa Missa, ok? Então, primeira coisa da Santa Missa, tem um comentário, né? Não precisaria desse comentário, porque o essencial da missa é simplesmente o padre, ele entra, né? Ele celebra ali com o pão e o vinho e entrega para a comunidade, tá bom? E encerra a missa, tá bom? O que é necessário para a Santa Missa é o sacerdote, pão e vinho, tá bom? O sacerdote, até sem comunidade, ele consegue celebrar a Santa Missa. Sozinho o sacerdote celebra. Os padres mesmo, eles são... claro que eles não são obrigados a fazer isso, mas são fortemente recomendados que eles celebrem a Santa Missa todos os dias, mesmo quando não tem participação do povo. Porque eles estão nesse espírito eclesial, eles celebram, claro, é Cristo ali que se oferece ao Pai. Para quem? Para o padre? Não, ele oferece para toda a igreja. Cada Santa Missa é um oferecimento de Cristo para toda a igreja, para a salvação do mundo inteiro, entende? Então o padre tem essa missão também. Aqui a gente tá vendo a procissão de entrada. O que é essa procissão de entrada? A cruz na frente, mostrando o símbolo da nossa fé, o amor de Cristo por nós, e o sacerdote que entra, como Cristo que caminhava rumo a Jerusalém. Em São Lucas a gente pode ver essa passagem bíblica. Cristo caminhava, ia nas cidades, fazia seus milagres, conversava com o povo, mas ia para onde? O cume era Jerusalém, onde seria crucificado. E aqui, tá vendo que o padre ele sobe nesses degraus? Ou seja, ele vai para um lugar mais alto? É no sentido do Monte Calvário. Ele sobe ao monte, eles têm que subir, entende? Para esse altar, para esse lugar do sacrifício. Então aí o padre, ele usa o incenso, por exemplo, nós vemos o uso do incenso em Apocalipse, ou seja, o incenso é aquela fumaça como a nossa oração que sobe a Deus, Ou seja, junto com esse incenso bento, ele é abençoado, ele sobe com a nossa oração a Deus. Ele eleva. O incenso é usado para a adoração de Deus, tá bom? O padre, claro, vai fazer sua saudação à comunidade, vai iniciar toda a oração que traz a Santa Missa, tá bom? Aí nós temos os ritos iniciais. Começa com o nome do Pai, tá bom? Nome do Pai, aí a gente tem um pedido de perdão, tá bom? Um ato penitencial chamado, ou seja, a gente pede perdão pelos nossos pecados. Lembrando que para perdoar pecados mortais, nós precisamos da confissão. Mas para perdoar pecados veniais, nossos pecados, do dia a dia mesmo, que não são não são pecados graves, não são contra os 10 mandamentos, esse ato penitencial da Santa Missa, nosso arrependimento sincero, perdoa esses pecados veniais, tá bom? Por isso que no início de toda a celebração a gente precisa nos fazer dignos. Deus precisa dar essa graça para nós. Perdoa, Senhor, nossos pecados, para que a gente possa um dia comungar, para que a gente possa participar dessa celebração, tá bom? Então, por isso a gente tem o ato penitencial no início. Depois a gente tem o hino de louvor. O hino de louvor ele não é cantado na época da quaresma, tá bom? Porque é um período penitencial em que nós esperamos cantar o Glória quando Cristo não está, digamos, nos 40 dias do deserto, a quaresma, mas sim quando Cristo ressuscitar, tá bom? Aí a gente canta o Glória. Mas nos outros dias tem o Glória, tá bom? Só nas missas meio de semana que não precisa também rezar o Glória, somente dias de festa, ok? Então aí nós temos o Glória, depois tem o Oremos. Esse Oremos aqui, quando o padre teve o Glória, o padre fala Oremos. Esse Oremos a gente chama oração da coleta. Coleta de quê? Coleta da intenção. É nesse momento, quando o padre fala oremos, ele até deveria dar um tempinho a mais, Oremos, aí o povo levanta, o povo se prepara, Ele deveria deixar um momentinho de silêncio, mas para a gente pôr nossas intenções, Por que eu quero rezar? Toda oração do cristão precisa ter uma intenção. Para quem eu quero rezar? Para quê? O que eu quero pedir com isso? Ou seja, dar uma intenção para essa Santa Missa. E claro, a própria oração da coleta já é uma intenção, tá bom? Uma intenção eclesial, uma intenção da igreja. Mas aqui a gente pode colocar as nossas intenções também. Claro que a gente pode pôr nossas intenções antes da missa também, Já apresentar a Deus as nossas intenções. Mas aqui o padre faz a oração da coleta, tá vendo que o leitor tá subindo lá? Aí o leitor vai fazer a leitura. Na Santa Missa nós temos duas leituras. Duas leituras duas leituras e a proclamação do Evangelho. A primeira leitura geralmente é do Antigo Testamento, a segunda leitura é do Novo Testamento, geralmente do Novo Testamento,
tá bom? Pode ser Atos dos Apóstolos, pode ser Apocalipse, pode ser as cartas de São Paulo, cartas de São João, São Pedro, etc. E o Evangelho, ele é repetido por ano, né? Quando a gente falando da celebração dominical, a gente tem cada domingo, na verdade, cada ano, a gente lê nos domingos um evangelho, que a gente chama evangelho sinóptico. Ou seja, os evangelhos, os três primeiros evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm histórias, algumas histórias que se repetem, tá bom? Ambos contam ali o nascimento de Cristo, cada um do seu jeito, mas contam, tá bom? Tem algumas histórias que se repetem. Ou seja, a gente, por isso que, por se repetir essas histórias, a gente chama de evangelhos sinópticos, tá bom? E só São João, o Evangelho de São João, que não tem nenhuma história dos outros evangelhos, tá bom? Ele é mais um evangelho espiritual mesmo, que mostra, inicia, né, com a palavra que criou o mundo, né? Deus, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo se fez carne, habitou entre nós, ou seja, vem desse lado mais espiritual mesmo. Ou seja, os três primeiros evangelhos vêm falar mais da vida mesmo de Cristo, dos milagres, da pregação e etc. Então, na Santa Missa, nos domingos, a gente tem ano A, ano B e ano C. Ou seja, ano que a gente vai ler só o Evangelho de São Mateus, ano que a gente vai ler o Evangelho de São Marcos, o ano que a gente vai ler o Evangelho de São Lucas. E o Evangelho de São João lê em qual ano? Mas no Evangelho de São João a gente não lê ele picado assim durante o ano, tá bom? Nos domingos. O Evangelho de São João ele é lido em momentos específicos, como, por exemplo, a Quaresma e a Páscoa, né? São momentos fortes que a gente lê muito o Evangelho de São João, tá bom? E momentos mais específicos, tá bom? Mas a gente lê. Se a gente participar da Santa Missa dominical, a gente lê a Sagrada Escritura inteira, que a gente lê Antigo Testamento, Novo Testamento, tem o Salmo, né? Entre essas leituras tem o Salmo, e nós lemos o Evangelho, tá bom? Então, se a gente prestar atenção, a gente, queira ou não, vai aprender a Sagrada Escritura como se a gente estivesse lendo ela, né? O católico não lê a Bíblia. Lê, mas lê de modo diferente, né? Lembra? Nem sempre as pessoas, os camponeses, eram alfabetizados, eles sabiam ler e escrever, ou tinham a possibilidade de ter uma Bíblia. Logo, quem catequizou esse povo era a pregação dominical. Era, de fato, o padre explicando ali, lendo o evangelho, ou seja, outra pessoa lendo para ele. Então, mas eles aprendiam a Sagrada Escritura desse jeito. E a gente também hoje, claro, aprende também desse jeito, tá bom? Então, quase toda a Bíblia é lida durante as celebrações dominicais, tá bom? Meio de semana, geralmente vai ter, só se for festa, se for algum dia de solenidade mesmo, para ter duas leituras, tá bom? Mas geralmente meio de semana só tem uma leitura, o Salmo e o Evangelho. Já no domingo tem uma leitura do Antigo Testamento, o Salmo, outra leitura já do Novo Testamento e o Evangelho, tá bom? Aqui o padre está proclamando o Evangelho. No início, deixa eu voltar aqui. O padre ele faz proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo, aí vai falar o Evangelho, segundo Lucas, segundo Mateus, segundo Marcos, etc. Lembra que a gente faz aqueles 3 sinais na testa? Esses 3 sinais, eles são simplesmente durante o padre estiver falando, né? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo, a gente não precisa falar nada, tá bom? A gente só faz um sinal da cruz na testa, nos lábios e no peito, tá bom? Somente isso, só fazer, ok? Se a gente quiser acrescentar alguma oração, pode, mas não é necessário. Na Santa Missa, a gente não acrescenta oração. Por exemplo, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos. Não precisa falar isso. Isso é para a nossa oração cotidiana, tá bom? Mas na Santa Missa, esses 3 sinais da cruz, eles são feitos em silêncio, simplesmente acompanhando o que o padre está falando ali. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o Evangelho tal, tá bom? Então, isso também é importantíssimo. Não precisa fazer o nome do Pai depois, tá bom? Somente as 3 cruzes, os 3 sinais da cruz, na testa, nos lábios e no peito, tá bom? Aí o padre vem proclamar o Evangelho, palavra da salvação, né? Glória a vós, Senhor. O padre, depois que faz o Evangelho, ele vai fazer a homilia, tá bom? Aí tá na homilia. Então, a homilia nada mais é do que a explicação do que foi lido, né? Seja no Antigo Testamento, no Salmo,
no Novo Testamento, nos Evangelhos, tá bom? E o padre pode falar, por exemplo, está celebrando um santo do dia, São José, por exemplo, ele pode falar da vida de São José, como São José nos ajuda, ele pode dar uma catequese, ele pode falar dos evangelhos, do que está dito nos evangelhos, mas principalmente a homilia, ela é voltada mais para explicar o evangelho, tá bom? E relacionar o evangelho na nossa vida. Depois da homilia, nós temos o credo, a nossa profissão de fé, tá bom? Que ela pode ser o credo aquele simples, tá bom? A gente falou o credo apostólico, ou pode ser o credo aquele maior, o niceno-constantinopolitano, tá bom? E depende muito do dia. Geralmente esse credo maior, o niceno-constantinopolitano, a gente vai proclamar a nossa fé a partir dele em momentos mais solenes, Natal, se eu não me engano, Corpus Christi também a gente leva, ou seja, nessas celebrações maiores, tá bom? Mas pode ser qualquer um ou outro. Depois nós temos a oração da comunidade, tá bom? A oração da assembleia, que a gente chama, que nada mais é do que pedidos. Pedir para a comunidade, pedir a Deus pelo Papa, pela igreja, pedir pelos governantes, né? Pedir, é a oração que a igreja tem. Geralmente tem uma resposta, né? Que a comunidade, a assembleia que está ali, ela tem que responder, né? Seja um ouvir no Senhor, seja atender a nossa prece, etc. Né? Mas ali tem a oração da Assembleia. Tá bom? Essa oração da Assembleia não é obrigatória, tá bom? Ela pode também, missas de meio de semana, não tem a oração da Assembleia, não tem credo, missas meio de semana, tá bom? Porque são missas mais rápidas mesmo e não precisa... porque a oração principal do cristão é a oração dominical, por isso que a missa no domingo tem tudo isso, tá bom? Claro, incenso é só de fato em solenidades, em momentos importantes, tá bom? Nem sempre terá incenso. Mas aí tem a oração da Assembleia, tá vendo? Tá fazendo agora. Aí a leitora fala e a Assembleia responde, o povão responde. É importantíssima a nossa participação, e participação em voz alta, tá bom? Aqui nós começamos o ofertório. No ofertório, a gente geralmente leva, né, uma doação para as caixinhas lá, né, para a igreja. Ou seja, nós ofertamos algo. A oferta na Santa Missa não é o nosso dízimo, tá bom? A oferta é ofertar mesmo, é dar mais do que me pediu, tá bom? Ofertar algo, tá bom? O dízimo nada mais é do que aquela ajuda fixa em que eu dou à igreja, para que ela ajude os pobres, para que ela se mantenha. Tudo isso daqui é uma estrutura que precisa ser mantida, paga energia, etc. E também o dinheiro vai servir para a manutenção dos sacerdotes, vai um pouco desse dinheiro para os seminários, para a formação de novos sacerdotes, etc. Né? Para todos os benefícios aí da igreja. Okay? As obras de misericórdia que a igreja ajuda no mundo inteiro, vai um pouco desse dinheiro para o Vaticano, tá bom? Porque lá do Vaticano vai para outras comunidades mais pobres, vai para ajudas sociais, etc. Tá bom? Aí tem toda, né? Dá para pesquisar isso também na internet. Muita gente acha, a igreja só pega o dinheiro, etc. O que ela faz? Tem como a gente pesquisar isso também, tá bom? Aí está incensando o padre, incensando, porque ele está usando incenso na Santa Missa, né? Mas o padre, nesse momento, a gente levou o dinheiro no ofertório. Ou seja, antigamente, quando não tinha dinheiro, a gente levava mesmo comida, levava galinha, levava porco. Por isso que depois que tem aí o ofertório, você viu? Quando o rapaz estava incensando a assembleia, o padre estava lavando a mão, tá vendo? Ele estava lá lavando a mão. Aí depois de incensar o padre, ele foi lavar a mão. É nesse simbolismo, tá bom? Ali ele está dizendo, lavai-me, Senhor, dos meus pecados, purificai-me dos meus pecados. Né? Mas é naquele simbolismo. Antigamente era necessário que o padre de fato lavasse a mão, porque era o padre que acolhia todas as ofertas da comunidade, galinha, arroz, tudo que eles tinham que levar ali, então frutas, etc. Logo a mão estava suja, eles tinham que lavar, né? Então era basicamente assim, nesse simbolismo. Mas agora o simbolismo é de fato, né? Purificar-me dos meus pecados. O padre agora inicia, né? A oração eucarística. Que aqui sim, a partir do ofertório, quando começou o ofertório, começou a oração eucarística. Tá bom? Então a Santa Missa tem 3 partes. Os ritos iniciais, que vai até o Oremos. Falou o Oremos, aí já inicia o. Não, depois do Oremos, nem com a leitura das páginas, já inicia a liturgia da palavra. E depois que termina a oração da Assembleia, iniciando o ofertório, já inicia também a liturgia eucarística, porque agora sim já a preparação para a consagração do pão e do vinho, tá bom? Então aí o padre
já ofereceu o pão e o vinho a Deus, tá bom? E agora vai começar a oração, para que esse pão e esse vinho não seja mais pão, não seja mais vinho, mas se torne o corpo e sangue de Cristo, tá bom? Chega o momento da oração eucarística em que o padre ele impõe as mãos, quer ver? Tem um santo, né? Aqui está cantando o santo, santo, santo. Vai chegar um momento em que o padre ele vai impor as mãos sobre o pão e o vinho e todos vão se ajoelhar. Geralmente é um momento em que toca uma sineta, né? Um sino, para que todos se ajoelhem, tá bom? Que aí sim, a partir desse momento que ele impõe as mãos, o Espírito Santo desce com essa imposição das mãos e com as suas palavras, aquele pão se transforma no corpo de Cristo e aquele vinho se transforma no sangue de Cristo, tá bom? Deixa eu passar para frente só para não... Aqui já até passou demais, né? Aqui. Agora que ele vai impor as mãos sobre, aí todos se ajoelham, tá vendo? Aqui teria uma sineta, né? Só que tá em silêncio. Eu tirei o áudio. Aí o padre faz toda a oração, tá vendo? Pegou o pão, fez a oração, isto é o meu corpo, repetiu as palavras de Cristo, pegou o cálice com o vinho, também repetiu as palavras de Cristo. Aqui houve a transubstanciação. Agora aqui, pessoal, já não é mais pão, já não é mais vinho, tá bom? Quando ele fez a oração, né, as palavras de Cristo sobre o pão, aquele pão ali já não é mais pão, é o corpo de Cristo. E agora que fez sobre o vinho, já não é mais vinho, é o sangue de Cristo, tá bom? Ou seja, se é o corpo de Cristo, se é o sangue de Cristo, é o Cristo todo, tá bom? Deus não se divide, tá bom? A pessoa, mesmo humana, ela não se divide. Não tem como eu falar que eu dividi a pessoa no meio, em corpo e sangue. Não tem. Ou seja, a pessoa ela é inteira. Então, principalmente quando a gente está falando de Deus, se Deus aqui, claro, o vinho está representando, foi transformado no sangue de Cristo, né? Pelo próprio símbolo, né? Do sangue e do líquido vermelho. Aqui é o Cristo todo, tá bom? Se, por exemplo, eu tenho alergia de glúten, ou seja, eu não posso receber o corpo de Cristo, né? A hóstia consagrada. Ali eu vou comungar do vinho, né? Do vinho consagrado, ou seja, do sangue de Cristo, tá bom? Ou seja, é o Cristo todo. Se eu comungo só da hóstia, eu comungo do Cristo todo, tá bom? E aqui tem o final, e tem a gente no final aqui da oração, a gente tem o Pai Nosso, tá bom? O Pai Nosso da Santa Missa, prestem atenção. O Pai Nosso da Santa Missa não tem amém, tá bom? Porque o Pai Nosso da Santa Missa, ele tem uma oração que continua, tá bom? O Pai Nosso da Santa Missa, ele não termina no livrai-nos do mal, tá bom? O padre continua essa oração, por isso que não tem amém. O amém vai vir logo depois lá, tá bom? Com outras orações. Então, só na Santa Missa o Pai Nosso não tem amém. Por Cristo, com Cristo, que a Assembleia tem que responder, tá bom? Terminou a oração eucarística. Antes do Pai Nosso tem o padre levanta, né? O cálice e a patena ali com a hóstia e diz por Cristo, com Cristo e em Cristo. Depois tem o Pai Nosso, depois tem o abraço da paz, né? A saudação, paz de Cristo que a gente dá. Depois vem o Cordeiro de Deus e depois vem a comunhão, tá bom? O padre comungando, o padre até já comungou, né? Já desceram para entregar a comunhão, ou seja, o padre é o primeiro a comungar, né? Ou seja, o padre comungando, o sacrifício de Cristo foi consumado, tá bom? Lembrando, o padre está em pessoa de Cristo, né? Em persona Christi. Logo, ele comungando, ele consuma esse sacrifício. A missa aconteceu quando o padre comunga, tá bom? Aqui há um sacrifício de fato completo. Porque lembra, no Antigo Testamento, para o sacrifício ser completo, precisava-se além de oferecer o bode ali, o boi, ou seja o que for, tinha que queimar, mas o sacerdote tinha que comer daquela oferenda, tá bom? Então é nesse sentido mesmo. Aí tem a comunhão, logo da comunhão tem a oração pós-comunhão, tá bom? Que é um pedido a Deus mesmo para nos manter na graça com essa comunhão recebida. E nesse momento da comunhão, pessoal, mesmo que a gente não comungou, talvez a gente está em pecado, né, não pode comungar, a gente precisa fazer uma oração, nos pôr de joelho, pedir a Deus perdão, né, pelos nossos pecados, o quanto antes a gente possa confessar, né, e pedir a Deus que, se não pode vir pelo sacramento, ele venha espiritualmente, ele venha preparar o meu coração,
Venha me auxiliar, venha atender meus pedidos, tá bom? E aqui é um momento de oração também. E lembrando, Deus ele não se limita aos sacramentos. É um modo ordinário. A gente tem certeza que Cristo veio? Sim, mas tem outros modos que Cristo vem. Nossa súplica, nosso pedido de perdão, ele também vem e habita em nós, tá bom? Então não custa nada a gente suplicar a Deus, sua misericórdia. Aqui tem a oração pós-comunhão e depois tem a bênção. Tá bom? Isso aqui tem avisos, né? Tem a oração pós-comunhão, avisos e tem a depois tem a bênção da comunidade. Aqui já terminou. Já terminou. Aqui, pelo jeito, a missa era uma missa específica. Eu acho que essa missa aqui foi a missa de quinta-feira. Literalmente de quinta-feira santa. Tá bom? Que é que pega o Santíssimo, ele tira do sacrário todo o Santíssimo e leva para ser adorado até a sexta-feira da Paixão, né? Em que a gente tem o beijo da cruz. Tá bom? E essa Eucaristia será que vai ser distribuída no beijo da cruz lá. Tá bom? Aí aqui, mas no caso aqui a missa terminaria quando o padre fizesse a bênção, né? Fez a bênção, né? O padre sai desse calvário, ele desce, né? Lá do presbitério que a gente chama e vai, seja para a sacristia, né? Ou seja para o fundo da igreja. Quando o padre ele sair, ele for, né? Voltar, sair da igreja, entrou na sacristia, ali sim acabou a missa. E a gente pode, né? Não é que a gente sair da frente do padre, não. Espera o padre sair, né? Faça uma ação de graça, agradeça a Deus por ter participado da missa, agradeça a Deus por ter comungado, se você comungou, né? Ali no final da missa, o padre já saiu, você de joelhos ali agradeça, né? Vá a alguma imagem, peça a intercessão, né? Ou do seu lugar mesmo, de joelhos, né? Faça a sua oração. Depois você sai da Santa Missa, tranquilo, sem pressa, tá bom? Lembrando que você esteve, né, na maior celebração que nós pudéssemos ter, ou seja, onde Cristo se fez presente, como ele está no céu. Lembrando, a Santa Missa, ela é o céu na terra, ou seja, como todos os santos adoram Deus, os santos, os anjos estavam ali adorando aquela Eucaristia, Cristo verdadeiro. Entende? Então o céu se faz presente. Não, se nós perdemos o ente querido, nós sabemos que ele foi para o céu, nós pedimos a Deus a salvação dele. Logo, é na Eucaristia que nós vamos encontrar conforto e a presença desse ente querido. Porque esse ente querido está adorando a Cristo. E se eu estou aqui diante de Cristo verdadeiro, eu estou também junto a esse ente querido adorando a Deus. Entende? Ali